Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma história sobre felicidade. Mas felicidade é aquela genuína, que não está muito atrelada às coisas que se compra ou que se embala de alguma forma. Vou contar-lhes a história de Pablo e Dona Rita. Pablo é um enfermeiro, um rapaz muito especial, que à época em que eu conheci, trabalhava em um asilo. E ele trabalhava, fazia 2, 3 trabalhos, né, pela correria, pelas necessidades da vida, atuava em 2 ou 3 locais, hospitais, asilos, e sempre envolvido, né, nessa correria, no trânsito de um lugar para o outro. Mas ele todos os dias fazia muita questão, quando estava ali no finalzinho do dia, que ele saía por volta de 4 horas da tarde para poder ir para o seu novo trabalho, ele permanecia várias vezes para pegar e ter o cuidado de levar Dona Rita ao sol, no banho de sol que eles tomavam ao fim do dia. E eu me lembro que ele corria e me contou que ele tinha que correr para pegar o ônibus, para dar tempo de chegar no outro trabalho, mas que ele fazia questão, mesmo perdendo o ônibus e tendo que correr atrás do próximo, chegar um pouquinho mais atrasado, ele fazia questão de esperar só para poder ver Dona Rita tomando banho de sol. Tamanha era a satisfação, a felicidade com que ela fazia. Ele dizia que ela fechava os olhos, como se estivesse, na verdade, tomando um banho, efetivamente um banho daqueles raios, e dizia para ele que era talvez um dos momentos mais felizes do dia, em que ela se sentia, na verdade, assim, viva, muito mais viva com aqueles raios. Então, Pablo acabou me ensinando muito naqueles anos que ele podia ir embora, mas ele ficava para cuidar. Ele podia correr para poder fazer as coisas, como nós no nosso dia a dia. Nós podemos correr para poder conquistar as coisas, mas também podemos permanecer para cuidar. Ele podia ter, por exemplo, a oportunidade de chegar com muito mais tranquilidade, mas ele pensava naquela senhora que talvez não tivesse outra pessoa para levá-la, uma vez que havia um rodízio, e ela já havia tomado um banho de sol pela manhã, mas ela dizia que o da tarde era especial. Então, nesse motivo, e não é só apenas pensar naqueles que não têm, que sofrem, aqueles que não têm comida, e que obviamente eu estou hoje comendo, aqueles que não estão cobertos, e eu hoje tenho o meu cobertor, não tenho uma casa e eu tenho a minha casa. É pensar também naqueles que conosco convivem, que às vezes precisam de um pouco mais do nosso tempo, da nossa dedicação, para que se sintam verdadeiramente felizes. Nesse sentido, a gente, óbvio, não vai resolver o problema do mundo inteiro. E nem é essa a proposta. Mas certamente o que estiver no meu alcance, aquilo que eu puder fazer de verdade, por pequenino que seja, talvez seja muito especial. Levar alguém ao sol, ou levar alguém a um momento de maior pacificação, de tranquilidade interior. Essa felicidade, na verdade, esse ser feliz com o que se tem agora, com o que nós possuímos. Não sem abrir mão, a pessoa quer possuir mais, buscar ah, outros valores, outros bens, outro conforto. Isso não é o problema. A questão é, enquanto nós estamos nesse momento, procurarmos ser felizes efetivamente com o que temos. Porque, obviamente, pensando em Pablo nessa ocasião, que trabalhava tanto, tinha que se dedicar tantas horas a fazer aquilo, ele trazia muito mais aquela noção de felicidade, da consciência tranquila, da consciência de ter feito o melhor e a confiança, certo, de que isso também lhe traria a sensação de um bem-estar futuro, que só o fato dele correr e trabalhar e angariar só o dinheiro por si só não teria na mesma proporção. Então é bom que a gente se lembre bem de Carlos Drummond, quando já falava, né, que ser feliz é a mais, sem motivo, né? Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. É dessa felicidade que, obviamente, nós falamos aqui hoje. Essa felicidade que não tem um propósito, não é apenas ao adquirir alguma coisa, mas por ser de uma forma. Essa felicidade, sim, porque eu não corro para um lugar para ter o melhor lugar, eu não preciso competir com as pessoas para ter a melhor comida, o melhor assento, a melhor posição. Eu não estou disposto a brigar para poder ter a melhor colocação profissional. Porque no final das contas eu aprendi que muito mais importante do que competir com todas elas é compartilhar com todas elas. É sentir-se feliz de verdade com a felicidade do outro também. E isso é interessante porque já há muito tempo, né,
século XX ainda, nos escritos ali de Jorge Bernanos, ele já falava exatamente isso, nos seus escritos, né, o escritor francês famoso naquele período, em que ele dizia, né, que saber encontrar a felicidade na alegria dos outros é o segredo da própria felicidade. Saber encontrar alegria na alegria alheia é o segredo da própria felicidade. Certamente nessa hora muitos podem pensar ao ouvir isso, pensar, mas que isso? Que mundo é esse que você vive? Né? Em que eu não tenho que buscar a minha própria felicidade, cuidar dos meus próprios bens, das minhas próprias alegrias, e cada um correr atrás da sua. A isso eu tenho uma resposta que me parece mais ajustada. Em que mundo eu vivo? Eu vivo no mundo de Pablo, um cara que arrochava o horário do ônibus para poder, na verdade, a ter tempo de ver e contemplar a felicidade de Dona Rita, uma senhora que se sentia rica só por tomar um banho de sol. É esse o mundo em que eu vivo. É esse o mundo que eu espero que todos nós possamos viver e termos exemplares ao nosso redor, para nunca nos deixar esquecer da verdadeira felicidade que todos nós procuramos tanto e às vezes trocamos buscando coisas, e nos esquecemos de que ela está logo ali, dentro de nós mesmos. Forte abraço a todos, que sejamos felizes.